Eu tenho minha teoria. O Leon tem uma teoria Eu tenho uma sobre teoria, isso. tá? A teoria de pessoa não especializada que não entende nada. Eu sou psicólogo de Wikipedia. Então... Selo de modo irônico, não nos leve a sério. Não nos isso leve é a uma sério. brincadeira. Não me leve a sério, não estou fazendo nenhum diagnóstico médico especializado porque eu não entendo nada. Mas palpitando. Parece pra mim. Isso daí é até um desconto que tem que ser dado pra ela. Eu tô dizendo isso em defesa dela, não atacando. Eu acho que ela tem distúrbio de personalidade narcísica. Você pode dar uma olhada aí. Muita gente afirmou isso, e psicólogos, inclusive. Você pode dar uma olhada aí, pesquisar o que é na internet, que é basicamente a pessoa, ela tem uma separação entre a imagem que ela tem na cabeça dela e a realidade. E a verdade do que ela diz não tá baseada na realidade. Tipo assim, quando você diz uma coisa, pra você saber pra você se é verdade ou mentira, você vai comparar a sua afirmação com a realidade, como as coisas são no mundo. E aí você consegue definir se é verdade ou mentira. Parece que pra ela não, ou pelo menos pra quem tem esse tipo de distúrbio, a verdade de uma afirmativa é baseada em se ela corrobora pra uma autoimagem que a pessoa tem. Se essa coisa contribui pra imagem que eu quero construir de mim mesmo. A imagem dela vem primeiro do que a imagem, realidade. toda a verdade dela é baseada na imagem que ela quer passar dela. Você vê isso muito característico quando ela explica coisas que aconteceram na casa. Porque ela fala uma coisa com uma pessoa, isso que você falou, vai falar com outra, fala uma coisa diferente. Se ela precisar mudar a narrativa pra corroborar com essa ideia de imagem que ela tem dela, da imagem que ela quer construir, que ela quer passar dela, ela muda essa narrativa também. Mas isso acontece pra ela de uma forma natural. Ela não parece que ela tá mentindo. Tipo assim, você, por exemplo, imaginando aí que você não tem nada que te impeça de verificar a realidade das coisas que você tá dizendo. Você fala uma coisa, se você estiver mentindo, normalmente em algum momento, quando você começar a se embolar na sua mentira, ter que trocar de narrativa, coisa do tipo, você mostra sinais não verbais, físicos seus, de que você tá se embolando, você tá fazendo alguma coisa errada. Qualquer pessoa assim, você tem uma consciência de que você tá falando uma coisa que é dissociada da realidade. Mas pra ela parece que não. Contanto que a afirmativa que sai da boca dela corrobora pra poder passar a imagem dela mesma que ela quer passar pros outros, ela fala sem remorso nenhum. É automático. Não, só o fato dela fazer isso na frente de uma casa, no meio de uma casa cercada de câmeras, você já mostra que é uma relação diferente. Tipo assim, se você conta uma mentirinha pra alguém e você é flagrado na mentira, sua reação vai ser de vergonha. Né? Ela tá mentindo descaradamente no meio de uma casa cheia de câmeras, gente. Eu acho que o fato dela fazer isso com as câmeras filmando mostra claramente que tem algum sentido de distúrbio nesse comportamento dela. Uma pessoa que fosse 100% racional, 100% maligna, ela ia ter uma noção clara de que ela não poderia fazer esse tipo de coisa porque ela estaria se queimando com todas as câmeras que estão vendo. Agora, uma pessoa que tem um distúrbio dissociativo da realidade, ela não tem essa compreensão completa, racional da coisa. E ela começa a fazer essas coisas que são claramente nocivas pra ela, que é o que a Carol tá fazendo, que é mentir na frente de milhões de pessoas. Isso não ameniza o impacto das atitudes e dos erros dela. Tem distúrbios que uma pessoa pode ter que tornam ela relativamente incapaz ou totalmente incapaz de poder entender o impacto e a dimensão dos atos dela. Por isso que tem até no direito, se você for julgado por algum crime e te considerarem insano para poder avaliar a repercussão dos seus atos, você não vai ser julgado como uma pessoa que tem a plena capacidade de entender o que tá fazendo. Né? Exatamente. Existem pessoas que têm esse tipo de disfunção, mas não é toda disfunção, toda incapacidade de entender a realidade de forma plena que vai te colocar nessa situação. Uma pessoa que sofre de psicopatia e mata alguém. Se o problema dele for só a psicopatia, ele vai ser julgado como uma pessoa que tem plena capacidade de entender a repercussão dos atos dela. Porque apesar dele não sentir remorso, ele sabe o que é certo e o errado. Ele sabe o que é certo e errado, ele tem capacidade de entender a realidade. Agora, por exemplo, uma pessoa que é esquizofrênica, essa pessoa pode não ter a capacidade de entender o que tá acontecendo de forma plena. E aí essa pessoa pode ser julgada de forma diferente. Então, tipo assim, vamos deixar claro, eu tô dando o exemplo extremo do direito aqui, não tô dizendo que a mulher é psicopata, tá bom? Calma. Esquizofrênica. Eu tô dando o exemplo, é só pra galera entender, porque mesmo você reconhecendo que a pessoa pode ter algum problema pra poder lidar com a realidade, não é todo problema de lidar com a realidade que exime ela da culpa dos atos dela. E não é o caso da Carol. Quando ela percebeu a repercussão que teria o que ela fez com a Carla pra ela mesma, você viu que ela foi lá, pediu desculpa, tentou consertar a situação. Então, assim, existe a consciência ali do limite, do erro. Eu acho que uma pessoa que tá nessa situação dela, ela deve ter se livrado
com esse tipo de mentira a vida inteira. Então ela sempre confia, não importa o tamanho do ralo em que ela se afundar, o buraco em que ela se colocar, ela sempre confia que, com esse tipo de manipulação da verdade dela, ela vai conseguir sair. E é uma estratégia que dentro da casa, naquele universo em que as pessoas não têm acesso ao que a gente tem, funciona muito bem. Mas eu acho que, por isso sempre ter funcionado na vida dela, ela tem, pelo menos de forma inconsciente, subconsciente, a ideia de que, saindo da casa, ela consegue fazer isso de novo com o público. E eu não acho ainda que seja impossível, tá? Vamos ver qual vai ser a estratégia de marketing dela e da equipe dela depois, de reconstrução de carreira.